Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje faremos a parte 3 da aula 2. Então, sem muita enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações. Compartilhe esse vídeo com os colegas, o canal está pequeno, mas está crescendo. E ajude todo mundo que está estudando para a Unifesp. Então, sem enrolação, bora para a resolução da questão 3. Essa questão 3, se você pegou o material que está na descrição do vídeo, entra lá no link, que tem o material da aula 1 e da aula 2. Essa questão é a questão mais chatinha. Análise combinatória, você deve ter percebido já que aqui não tem muita teoria. Aqui a gente estuda o quê? O que a gente trabalha na análise combinatória é estratégia de solução. Porque você vai se deparar com um problema lá, o princípio multiplicativo, um pouquinho de combinação simples, nada muito fora disso. Mas é importante você saber como você deve seguir. Isso é o melhor treinamento que você pode ter na análise combinatória. Então, vamos entender essa questão. Ele conta a seguinte história, ó. A figura indica 6 tipos de tomada e os pinos projetados para nelas se encaixarem. Então, o 1 com A, o 2 com B, 3 com C, 4 com D, 5 E, o 6 com F. Está tudo aí, tudo bonitinho, né? Bem indicado. Além dessas correspondências, sabe-se que o pino A ele também encaixa no 2. Então, esse carinha aqui também encaixa aqui, ó, dá para adaptar. O pino D, esse carinha aqui, ele encaixa tanto nesse 3 quanto nesse 5. E o pino E também encaixa no 3 e também encaixa aqui no 4. Ó. Olha só. Ficou bem fraquinho, mas deixa eu colocar um verde. Pronto. Ó, encaixa aqui, encaixa aqui. Agora, vamos à pergunta. Primeiro item. Olha só. Então, note que foi só descrição. O item A, ele fala o seguinte. Sorteando-se aleatoriamente um tipo de pino e um tipo de tomada. Qual é a probabilidade de que o encaixe entre eles possa ser feito? Lembrando, o que a gente tem aqui? Quando ele não dá nenhuma informação, ele vai colocar os pinos, as tomadas aleatoriamente, a gente vai usar a definição de probabilidade, que seria o quê? O que a gente quer sobre o total de casos. Então, vamos calcular o total de casos primeiro. O item A, observe o seguinte, ele vai pegar um pino, um tipo de pino e um tipo de tomada. Então, vamos ver. Item A está aqui, ó. Ah, Luiz, essa figura no cantinho da resolução. É para o item B, vai por mim. Coloquei para facilitar a explicação. Então, total de casos. Total de casos. Ou total de possibilidades. Tanto faz. Eu vou ter, primeiro cara, eu vou pensar no pino. O pino e a tomada. Ah, mas eu vou ter que mudar a ordem depois? Não, claro que não, são conjuntos diferentes. É como se fosse, sei lá, o comecinho da análise combinatória, lá no Fundamental 2. Eu tenho 3 shorts e 4 camisetas. Eu vou pegar um short e uma camiseta, 3 vezes 4. Então, são de conjuntos diferentes, por isso que a gente só multiplica, nem se preocupa tanto. Tomada. Ó, eu tenho esse e tenho esse. Aqui eu vou ter, para o pino, eu vou ter 6 opções. E para a tomada, 6 também. Então, meu espaço amostral é 6 vezes 6. Isso eu vou multiplicar porque é pequenininho. Né? Recomendo não multiplicar, mas nesse caso eu vou deixar multiplicado. 36 é um número pequeno, se fosse, sei lá, um número bem grande eu não faria, mas 36. E outra, quando você calcular o número de casos, você vai perceber que não vai dar para simplificar. Agora, casos favoráveis. Casos favoráveis, que é aquilo que a gente está buscando. Favoráveis. Se você observar, é basicamente a descrição do texto que ele deu. Ó, ele já está tudo pronto, ele falou quem encaixa onde aqui. Então, vamos descrever esses casos. Quais são? Primeiro, eu vou ter o A1, vou fazer de vermelho, ó, A1, o B2, o C3, D4, E5 e F6. Então, eu estou marcando eles quais são os casos favoráveis.
Só que além desses casos, que são os casos iniciais, temos também que o A encaixa no 2. Ó. Ele colocou isso aqui na descrição. São mais 5 casos. Ó. O A encaixa no 2, o A2, o D3 e D5, D3 e D5. O E também, ó. Só que vai ser o E3 e o E4, ó. E3 e, por fim, o E4. Logo, 11 possibilidades. Arrumar esse 11 para ficar bonitinho. 11 possibilidades. Possibilidades. Portanto, a probabilidade ela vai ser assim. 11 por 36. Acabou, dá nem para simplificar. Destaque a resposta para o seu corretor. Feito isso, está feito o item A. Note que o método que a gente usou para contar, a estratégia que a gente usou para contar foi o quê? Foi listando caso a caso. A gente não ficou criando algo muito absurdo. Foi na mão mesmo. Tanto que o item B, os casos favoráveis também vou fazer na mão. Você vai falar, fé, que saco. Falei, ué, imagina, você está fazendo a prova, se depara com uma questão que tem que fazer tudo na mão, você vai, não vou fazer por preguiça? Claro que você vai fazer. Por isso que cada questão aqui foi selecionada. As outras duas não teve essa pegada, teve uma pegada um pouco mais direta. Essa, infelizmente, a gente vai ter que fazer na mão. Tem outras questões mais antigas da Unifesp que seguem a mesma linha. Então não tenha medo, não tenha restrição. Confia, vai dar trabalho? Tudo bem, você vai ter tempo para fazer. Combinado? Então, simbora a letra B. A letra B ele aumenta, olha só. Sorteando-se aleatoriamente 2 tipos de tomada e 2 tipos de pinos, qual é a probabilidade de que seja possível conectar um deles a uma tomada e o outro na outra? Então, não é tanto faz, eu vou ter que conectar os dois. Então, agora são 2 pinos e, e 2 tipos de tomadas. Então, vamos lá. O total, vamos pegar 2 de cada. Vamos começar com o total de casos. O total de casos não tem muito segredo. Eu vou pegar 2 de cada, e quando eu pego 2 de cada vou pensar em pino 1, pino 2, e tomada 1, tomada 2. Pino 1, pino 2, tomada 1, tomada 2. Note, eu vou usar barrinha aqui, só para você não ficar, ele só usa a fórmula. Não, nesse exercício eu estou usando barrinha. Então, preste atenção nos detalhes, são de conjuntos diferentes. Então, o primeiro pino, eu vou ter 6 opções, o segundo 5. Se eu pego o pino A e B, B e A, é a mesma dupla. Então, tanto faz a ordem, eu vou dividir pelo número de escolhas fatorial, que no caso é 2. É aquilo que a gente viu na questão anterior, aquela que eu fiz de caneta azul. Agora, ó, aqui eu vou ter, de novo, 6 opções aqui e 5. Repara que são conjuntos diferentes. Então, eu tenho um conjunto pinos e tenho um conjunto tomadas. Por isso que eu não vou pensar em dividir por 4 fatorial. Eu só divido pelo fatorial se a priori houve a permutação. Então, pino permuta com pino, tomada permuta com tomada. Os 4 juntos, eu não estou colocando tudo no mesmo balaio. Então, está cada um num conjunto diferente. Aqui eu vou dividir por 2 fatorial também. Essa daqui, aqui corta vai dar 3, aqui corta vai dar 3. E eu não multiplicaria, eu deixaria na forma de produto. Mas vamos supor que eu estou fazendo prova, a maioria dos alunos faz isso, não tem muito o que fazer, o aluno multiplicaria. Então ficaria 15 vezes 15, que é 225. Também não é algo assim, nossa, que número grande. Não, mas eu deixaria, viu? Deixaria. Mas vamos seguir. Aqui achei o espaço
é o total de casos. Achei o total de casos, agora eu vou para casos favoráveis. Eu tenho que escolher um par de pinos que encaixa. Casos favoráveis. Casos favoráveis. Favoráveis. Eu vou te dar algumas dicas de estratégias e eu vou usar a mais braçal, porque na hora da prova nem sempre a gente tem uma sacada legal. Às vezes a gente pensa no caminho mais difícil. E se resolver, não tem problema. Não tem problema ser longo, tá? Não pode ser errado, mas pode ser um pouco mais longo e tá tudo bem. Ah, mas qual que seria a melhor estratégia? Cara, os dois casos desse exercício são longos, são bem trabalhosos. Você poderia calcular o total de duplas possíveis de encaixe. Como você já tem todas aqui, são 11 duplas, você já sabe que encaixa, que é no item A. Você pode escolher duas duplas lá e tirar os casos que você não quer, que vai dar problema, que é uma possibilidade, que é um caminho que eu acho que é até mais curto. Ou você vai direto por casos que você pode. Se você for direto para os casos que você quer, eu vou calcular, eu vou usar por duplas. Então, eu vou calcular pino-pino, cada dupla de pino, e vou ver as possibilidades de tomada para cada dupla de pino. Quantos casos você vai fazer? Cara, eu vou fazer todos os casos. A com B, A com C, A com D, até chegar no caso F. É bastante coisa, né? Mas vamos junto que vai dar bom. Vem comigo. A segunda estratégia possível é aquela que eu acabei de mencionar. É você calcular o total e tirar o que você não quer. É um bom caminho? É um ótimo caminho. Mas eu vou seguir por esse porque eu imagino que eu estou na prova, imagino que eu sou um aluno. Então, vamos lá. Eu vou calcular por duplas de pinos e cada dupla de pino eu vou ver quais são as tomadas possíveis. Então, eu vou ter a dupla A e B. A dupla A e B. Quando eu vou pensar nas tomadas, eu vou ter uma possibilidade para a tomada 1 e uma possibilidade para a tomada 2. Por quê? Se eu pego o A com B, por mais que o A ele tenha duas possibilidades, ó, o A pode vir aqui, pode vir aqui. Ó. Quando eu pego o A com B, o B só pode encaixar na 2, eu quero que encaixe. Aí só vai restar para A a primeira. Então, nesse caso, não tem muito segredo. Aí, eu vou pensar, aqui tem uma possibilidade, ó, uma. Agora eu vou na dupla A com C. O A com C também não tem muito segredo. Só que agora, para o A, eu vou ter duas possibilidades. Por quê? O A pode vir tanto na 1 quanto na 2. E a C? A C só pode uma. Então, eu vou dar um total de duas possibilidades. Repara que eu estou fixando duplas e estou pensando nas tomadas. Nas tomadas. Agora, o A com o D. O A com o D... Vamos analisar com calma. O A, eu vou ter duas possibilidades. Pode ser a tomada 1 ou 2. Quando eu penso no D, o D eu vou ter três possibilidades para D. Ó. E não tem nenhuma relação entre as possibilidades de D com as possibilidades de A. Então, eu já posso colocar o 3 aqui e multiplicar. Vai dar 6 casos. O mesmo acontece quando eu vou analisar o A com o E. O A com E eu vou ter aqui duas possibilidades para A. E para o E, ó, eu vou ter uma, duas, três possibilidades também. Que dariam 6 casos. O A com F, eu não posso esquecer. O A com F. O A com F eu vou ter duas possibilidades. E quais seriam? Duas para A e o F só pode ser uma. Então, terminei com A. Professor, está dando muito trabalho. Cara, relaxa que dá trabalho mesmo. Vou tirar um pouco o zoom aqui, reorganizar. Vamos pensar nas outras possibilidades. Agora, eu vou fazer o B e o C. O B e o C não tem muito segredo. O B ele é meio fixo, né? Ele não tem muita variação. O C também não. Então, vai ser uma para cada. Uma aqui, ó. Uma possibilidade. Aí pode ser também o B com D, já vou colocar o B com E aqui e o B com F. Pensando em cada dupla possível. Professor, achei bem braçal. Cara, esse exercício é mesmo. Não tem muito segredo. O B com D. O D eu tenho 3. E o B eu tenho uma. Então, vai ser 1 vezes 3. Repare que elas são independentes, não tem uma nada a ver com a outra. A mesma coisa aqui, o B com E.
Aqui vai dar 3 e o B com F vai dar uma possibilidade só. Cada um encaixa na sua. Agora eu vou pensar no C. Toma cuidado que o C com D e o C com E, ele vai ter uma condição especial. Fica bem atento. Aí eu vou pôr o CF aqui já. Aqui, aqui e aqui e aqui. C com D, o C eu vou ter uma única opção, que ele só encaixa ali. Só que agora o D eu vou ter duas, porque onde o C encaixou seria uma possibilidade para o D. A mesma coisa acontece com o D. O E, desculpa. Então, C com E, eu vou ter uma e depois duas. Aqui duas possibilidades. E o C com F? C com F, se você analisar a figura, é um caso só. Uma aqui e uma aqui. Um caso só. Agora eu vou analisar a dupla DE. O DE, você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque DE, como eu estou fazendo combinação lá no começo, né? Eu fiz escolhe duas. O DE e o ED, eu vou ter o dobro de casos, eu só multiplico. Então, DE e ED acaba sendo a mesma coisa porque eles têm os mesmos encaixes. Então, olha o cuidado que eu vou ter aqui. Eu vou ter para o D 3 opções e 2 opções para o E. Isso vai me dar 6, mas na verdade eu vou ter que dividir esse cara por 2. Eu vou ter 3 possibilidades. Olha de por quê. Vem analisar comigo. Eu vou listar aqui no canto. O DE, pensando em D e E, quais são as duplas de tomadas que eu posso escolher? Lembrando que lá vai gerar toda a dupla possível sem considerar a ordem. Então, para DE, eu vou ter a dupla de tomada 3 e 4. Eu vou ter a dupla de tomada 3 e 5. E eu vou ter a dupla de tomada 5 e 4. Então, são só essas 3. Mas se eu troco a ordem, vai ser a mesma dupla de tomada, vai ser a mesma dupla escolhida para cada um deles. Então, por isso que a gente considera um caso só DE, e por isso que a gente divide por 2, para não considerar o dobro. Ficou claro? Agora, vamos para o DF. O DF vai ser... Para o D, eu tenho 3 possibilidades. Para o F, eu vou ter uma. O D e o DF, lembra? São casos iguais, então eu não vou considerar diferente. Vai sobrar só o E com F. Fica canseiro, hein? O E com F. Que vai dar aqui 3 possibilidades também. 3 para esse, 1 para esse e 3 para esse. Pronto. Professor, e agora? Agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou tirar esse cara daqui. Arrastar ele para cá, vai para lá. E vamos fazer a soma dos casos. A soma. 6 com 6, com 2, com 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 com 6, 24. Com 6, 30. Com 9, 39. Então, a soma vai dar 39 possibilidades. Possibilidades. O grande segredo é esse carinha aqui, né? Acho que a grande sacada desse problema, que torna esse problema bem difícil, é perceber isso e listar os casos. Logo, a probabilidade, dois pontos, vai ser 39 dividido por 225. Dá para dividir por 3. Vai dar 13 sobre 75. Vou tirar o zoom, deixar para você enquadrar a resposta. Aí você deve estar pensando, professor, eu achei esse exercício bem difícil, porque o item B é bem trabalhoso. Cara, como eu já disse para você, quando você trabalha com uma questão dessa, ter estratégia, o mais importante é treinar a estratégia.
que você pode calcular, listar todos os casos, se é algo braçal, é mais importante que a resolução propriamente dita. Então, confia. Se for necessário, divida em casos, liste todos na mão, que não vai ser nenhum pecado. É importante você acertar e conseguir realizar o seu sonho. Combinado? Crianças, espero que tenha ficado claro. Por enquanto é só. Esse foi o nosso terceiro vídeo, a terceira resolução. Acho que o exercício dessa lista esse é um dos piores. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente aqui nas redes sociais. E se esforce e dedique. Se torne a melhor pessoa que você pode. Assim todo mundo sai ganhando. Eu acredito de verdade nisso. Beijo no coração, é nóis que vê o bruxão. Até a próxima.